São senhores vereadores para a segunda chamada. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Desculpa. André Luiz Rezec, presente. Claudionor Risse. Dorival de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. João Alberto Minaré. Zé Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Presente. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declara aberto os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouça a execução do hino nacional.
Pode ir lá. E aí? Fecha a porta ali, Marcelo. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Cláudio solicita a dispensa da leitura, é regimental. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Como é que é? Requerimento 099, Otávio Alves Garcia requer licença por motivo de doença da sessão ordinária a realizar nesta data de hoje. O mesmo encaminhou atestado médico, coloca em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento com atestado de saúde do Dr. Otávio Alves Garcia. Solicito ao Carlos Henrique dos Santos, suplente, a vereador que assuma o seu lugar. Prefeitura do Município de Barretos, Secretaria da Indústria, Comércio e da Agricultura. Prezado senhor Luiz Carlos Anastácio, cumprimentando, viemos através dessa convidá-lo para o evento que trará influência no terminal intermodal das cargas de Copercitro do Brasil Ferros na região agropecuária. Solicitei que o vereador Paulo Henrique Correia representasse esta presidência nesta noite de hoje. Por esse motivo que o vereador não encontra presente no plenário. Liberação do governo do Estado de São Paulo de verba no valor de 600 mil para a Fundação Pio XII, regularizando o convênio de saúde, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. A hora que eu acabar aqui, de fazer a comunicação. Tá? Comunicado da empresa Endeger encontra-se na mesa à disposição dos senhores vereadores, como já foi divulgado na imprensa, um comunicado isentando esta casa de toda responsabilidade com seu ex-funcionário e com os fornecedores. Encontra-se na mesa à disposição dos senhores vereadores. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, valor 2.219,40. Encontra na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Solicitamos 1 minuto de silêncio pelo falecimento da jovem Simone Mussi, pedido do vereador Sebastião Rodrigues.
Obrigado pela atenção de todos. Projeto de Resolução 016 de 2005, Sebastião Rodrigues de Oliveira, altera o dispositivo da Resolução 295, de 29 de janeiro de 1991. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer favorável. O vereador Dr. Kiko solicita dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Sebastião Rodrigues. A leitura do parecer do Kiko e do Dr. Otávio. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Visa o presente projeto de resolução proceder à alteração no regimento interno da Casa para restabelecer a obrigatoriedade do uso de paletó e gravata nas sessões realizadas por essa Câmara Municipal. Após análise, concluímos estar o projeto de resolução corretamente formalizado, sem infringência aos dispositivos legais ou constitucionais. Quanto ao mérito, deixamos ao crivo do douto plenário a conclusão final. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 14 de fevereiro de 2006. Está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Sebastião Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, que se encontram em nossas galerias, é com muita satisfação que eu venho hoje nessa tribuna para nós discutirmos esse projeto do uso do paletó, para que nossa casa venha ser tanto gratificante quanto ela é hoje, essa grande reforma que foi feita, que eu acho que casa nova, roupa nova. Então, o que eu quero dizer, senhor presidente, meus pares vereadores, meus amigos, meus senhores e minhas senhoras, a gente vê essa polêmica que se traz hoje, sabendo do uso do paletó, existe. Mas fica bonito, o homem fica mais elegante e não custa nada a gente vir de paletó. Às vezes a gente escuta, o cara fala assim, mas aqui está quente, está com calor. Mas aqui está fresco, está até fresco demais, que tanto ar que tem aqui dentro. Então por que não usar o paletó? Porque isso aqui é uma casa de leis, é para usar o paletó, para ter, porque não adianta. Eu queria dizer hoje para o Dr. Otávio, mas infelizmente ele não veio, mandou nosso amigo surpreende aqui hoje. Se amanhã ele vai fazer uma grande defesa no fórum, que veja bem, lá é uma casa de leis. Eu sei que ele vai de paletó e gravata também, né, vereador? Então por que não vir usá-lo aqui na nossa Câmara, para o povo se identificá-lo melhor, ver o vereador? Porque às vezes a gente vê, um vem de paletó, outro vem sem paletó, outro vem de camisa de manga curta, outro vem de camisa de manga comprida. O que eu quero fazer minha explanação, senhores vereadores? Estou pedindo voto para cada um de vocês que pense, que vote com carinho, né, Cláudio? Porque se a gente deixar, igual eu falei, Ribeirão Preto, a gente não, nem para entrar de bermuda no plenário, eles não deixam lá, na Casa de Leis. Porque se deixar do jeito que está, daqui um dia o pessoal começa a vir, igual eu estava comentando lá nos bastidores. Até o Kiko foi muito além, foi muito feliz. Ouvi atentamente o que o senhor falou. Porque daqui uns dias o vereador vem de camiseta, vem de bermuda. É lógico que o senhor falou que não pode, porque tem suas éticas, tem seus direitos, tem. Também nós temos nossos deveres. Mas eu acho que se vir de paletó e gravata, mudaria muita coisa. Então vocês pensam com carinho antes de votar, viu, meus amigos? Porque eu já pedi, não é nada mais que um vereador vir aqui de paletó, não vai lhe custar nada. E é gratificante para nós e para a nossa Câmara, né, senhor presidente? Como o senhor estava dizendo, reformou tudo, mudou tudo, por que não mudar um pouco a imagem do vereador? Muito obrigado, o que eu tenho a dizer. E conto com vocês, viu, Lili? Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador José Francisco Cabral Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores,
cidadãos, imprensa, funcionários, eu gostaria de comentar com os senhores vereadores e lembrar ao nobre proponente do projeto que nós já temos nesse mandato 1 ano e já estamos no 2º mês deste ano de 2006. E durante o ano de 2005, essa casa teve uma das características mais positivas e marcantes, o fato de ter existido um clima de cordialidade, de tranquilidade e, acima de tudo, de respeito pelas ideias, pelo posicionamento, pela característica de cada um. Poderíamos ser como somos, oposição e situação, poderíamos ser adversos ou compatíveis com determinadas ideias, poderíamos estar no calor da discussão e da batalha, mas em nenhum momento eu, pelo menos, não percebi, e acredito que meus nobres colegas também não tenham percebido, momentos de desavença, de desrespeito, de ferimento ao colega, à casa que nós representamos, à população que nós representamos. Nós nos pautamos durante todo um ano por uma situação de respeito, e essa situação de respeito certamente melhor conduziu os trabalhos dessa casa, muito bem comandada pelo senhor presidente Anastácio. E durante este 1 ano, e durante anos anteriores, em que estava vigente o procedimento de liberdade, de escolha da vestimenta dos senhores vereadores, em nenhum momento houve qualquer um vereador, e já está vigente há pelo menos 4 anos, em nenhum momento nenhum vereador infringiu formas de respeito, de vestimenta, nenhum vereador se trajou inadequadamente nessa casa, nenhum vereador se posicionou de forma tal que merecesse uma posição de crítica, fosse do presidente, fosse dos outros colegas ou fosse de qualquer outra pessoa aqui presente. Então, não é pelo fato de não existir mais a obrigatoriedade do paletó que iria existir necessariamente alguma forma de desrespeito àquilo que se pretende dentro dessa casa. Quando eu apresentei o projeto abolindo o uso de paletó, eu o fiz na colocação clara de que era uma opção de cada um, desde que adequadamente vestido, que se apresentasse a essa casa trajado com paletó e gravata ou trajado da forma como eu venho me apresentando nesses anos todos e como vários vereadores também. Chamo a atenção dos senhores vereadores para o fato de que foi dada a cada um a opção, o direito de escolha, portanto, a liberdade de poder fazer o posicionamento que melhor lhe conviesse, desde que respeitadas as normas do regimento interno, o que, eu volto a frisar, em nenhum momento foi infringida. O presente projeto que traz o senhor vereador Sebastião Rodrigues, o Mandioquinha, retrocede no tempo exatamente a posição de obrigar alguma coisa. Me tira o direito de opção, como tira qualquer um dos senhores vereadores o direito de optar por uma situação em que, por escolha pessoal e de direito pessoal, ele poderia estar fazendo como faz agora. Passa a não ser mais uma situação de opção, passa a ser agora uma situação de obrigação. O que eu considero, acima de tudo, uma agressão ao livre direito de cada um. Acima de tudo, a situação que até então eu valorizava tanto, no sentido do respeito de cada um poder escolher como bem entendesse, desde que respeitando as normas da casa, passa a ser diferente, passa a ser subordinada à vontade de um apresentante de um projeto que fez o seu próprio lobby, e eu agora aqui estou tentando convencer os senhores vereadores de que esse lobby é inócuo, no sentido de que ele vai trazer necessariamente um certo descontentamento. Vossa Excelência falou agora há pouco, vereador Sebastião Rodrigues, que a coisa ia ficar bonita e o vereador ia estar agradável. Não ia não. Te garanto, Vossa Excelência, que eu não vou ficar nem um pouquinho agradável tendo que usar paletó e gravata. Uso quando estão estabelecidas as normas do regimento interno, como é na cerimônia de posse, nas sessões solenes, nas sessões em que homenageamos alguma pessoa, alguma instituição. Senhor me dá a parte?
Por favor. Daqui a pouquinho, senhor vereador. Muito obrigado. Daqui a pouquinho. Eu só quero acabar meu raciocínio aqui. Eu quero lembrar aos senhores vereadores duas situações adversas. A primeira delas é que, infelizmente, por força de evidentes situações de transgressões do sentido ético, moral, de responsabilidade, nós sabemos que todos os deputados federais, todos eles são obrigados, do sexo masculino, a usar paletó e gravata. E nós sabemos que muitos deles não mereciam usar, senão outra coisa, que o uniforme de presidiário. E, no entanto, o paletó e gravata deles acoberta uma imagem da safadeza que traz. Ao passo que não necessariamente, o não usar paletó significaria honestidade, respeito às normas e assim por diante. Mas o fato é que paletó não engrandece nenhuma coisa, a não ser no aspecto estético. Porque o que manda nas pessoas é o que ela é. Não que ela se apresenta vestida ou transvestida ou paramentada. E nós já sabemos desses exemplos históricos e agora muito mais recentes da Câmara Federal. O que importa são as atitudes das pessoas, a forma como elas se conduzem e se portam diante das suas posições políticas, sociais, pessoais e assim por diante. Por outro lado, nós conhecemos centenas de cidades em que não existe absolutamente obrigatoriedade, vereador Existo. Todas as cidades pequenas do Brasil, de um clima tropical, de um clima tenebroso, todas as pequenas cidades não fazem questão absoluta, não existe isso como norma regimental. Não se obriga a nenhum cidadão, ainda mais que são cidadãos, às vezes lavradores, às vezes pessoas de vida simples e de origem humilde, que sequer sabem se vestir com paletó e gravata e que têm, contudo, a liberdade de se apresentarem da forma como lhes convém, em termos, acima de tudo, respeitosos. Mas não são só as pequenas cidades, as grandes cidades também. E cito aqui da região, a cidade de Ribeirão Preto já aboliu o paletó e gravata, a cidade de Rio Preto já aboliu o paletó e gravata, a cidade de Araraquara, a cidade de Franca, como a cidade de Santos, que eu sei, das grandes cidades. Outras eu não conheço para poder dizer. E em nenhuma delas está de paletó, ou está de manga curta ou de manga longa, se faz mais ou menos dignidade, se faz mais ou menos beleza, a não ser do ponto de vista estético. Mas eu acho que isso é o valor menor a ser considerado. A estética é importante, mas um valor menor. Valor maior é aquilo que eu valorizei desde o início aqui. É o espírito de respeito, o espírito de acatamento, cada um da posição e da ideia do outro. Seja ela para nós um absurdo, seja ela uma transgressão, seja ela uma oposição radical. Ela é uma ideia que tem que ser preservada. Hoje, o que eu vejo é que as nossas ideias e o nosso posicionamento estão, acima de tudo, sendo transgredidos, porque volta aquele tempo da ditadura, que é obrigado a submeter-se a, e não se faz de uma forma diferente, não se admite que se posicione de uma forma diferente. Eu, no sentido pessoal, vou me sentir sempre muito mais adequadamente vestido desse jeito, porque é assim que eu me porto na sociedade, é assim que eu me porto no meu consultório, é assim que eu me porto na posição de trabalho. E estou muito mais à vontade aqui para conversar, para dialogar, para debater, do que com o terno e gravata, e quando, ainda bem que isso aqui funciona muito bem, mas e o dia que não funcionar? E o dia que o nosso ar-condicionado não estiver funcionando, por uma razão qualquer que seja? Nós estaremos condenados a um forno e a um desconforto desnecessário, eu acho, quando a gente tem a liberdade, a possibilidade de ser livre para optar. Vossa Excelência, vereador, tem uma parte. Então não é tão importante assim, né? Se fosse uma coisa importante, e as ideias não passam, as ideias permanecem, as ideias a gente debate. As ideias não são coisas que simplesmente se esgotam porque a gente está com raivinha, ou porque a gente não está satisfeito, ou coisa assim. As ideias são para serem lutadas, como eu estou fazendo aqui com a minha, e como eu invoco os senhores vereadores. Eu não quero encher ninguém com esse tipo de papo, porque eu acho que é muito chato. Mas eu peço aos senhores vereadores que continuem se dando, não a mim próprio, mas a vocês próprios, aos senhores próprios, o direito de opção. Que os senhores não tirem isso dos senhores, porque mais cedo ou mais tarde, as posições agora assumidas poderão vir a ser contestadas pelos senhores próprios. Eu vejo, por exemplo, hoje o exercício está de terno. Tá, deve estar molhadinho.
E agradeço mais uma vez o presidente o ar-condicionado maravilhoso que nós temos. Mas nós já estamos numa situação em que nós estamos saindo já dos tempos mais quentes. Quando chegar no inverno, no outono, no inverno, muito provavelmente muitos de nós virão de terno, ou de paletó, ou de um pullover, e eu serei um deles. Mas não de gravata, não de paletó obrigatoriamente. Essa é a palavra que incomoda, obrigatoriamente. Nossa sociedade é feita de um monte de coisas obrigatoriamente. A gente é obrigado a pagar imposto, muitas vezes sabendo que está sendo roubado, às vezes nem paga, às vezes já vem mordido no olerite da gente. A gente é obrigado a respeitar normas que muitas vezes são plenamente contestadas. A gente é obrigado. E muitas delas a gente se sujeita porque não há outro caminho. Mas algumas que a gente possa dialogar, a gente possa debater, eu espero que cada um faça da melhor forma, como convém a todos. E eu invoco mais uma vez, senhores vereadores, o espírito de respeito que deve prevalecer aqui. E eu cobro de Vossa Excelência, senhor presidente, caso de empate, em nome do Partido Verde, que Vossa Excelência, por favor, desempate a favor da liberdade de opção de cada um. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Existo. Não, senhor presidente, só para pedir o adiamento da matéria por 15 dias. É regimental, encerra-se as discussões. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o adiamento a discussão da matéria por 15 dias. Magoar ele hoje, para que isso? Quarta-feira tem mais. Até lá dá para conversar muito, não existe. Projeto de lei número 103/2006, prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo a transferir, a título de contribuição ao Barreto Esporte Clube, a importância de R$30 mil e da outra providência. As comissões elaboraram parecer favorável, está em discussão. Com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem. Só para esclarecer a comunidade que se encontra, os munícipes, na galeria, o nosso atraso da sessão foi por causa desse projeto do Barreto Esporte Clube, que nós estávamos aguardando os pareceres das comissões. Por isso vai a nossa desculpa. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, no nome do meu amigo Rubim, meu amigo Tidim, que está nos preparativos para o carnaval, quero cumprimentar todos presentes e dizer, senhor presidente, eu fiz questão de vir aqui, via essa tribuna, para poder estar falando do Barreto Esporte Clube, porque como ex-atleta profissional, várias vezes, e algumas vezes como jogador estive aqui, não nesse local, para que na oportunidade os vereadores pudessem estar votando em projeto de verba suplementar para poder resolver a folha de pagamento de nós jogadores que passavam por um momento difícil na época. Todas as vezes que vem o projeto do Barretos, como vem do Carnaval também, nós, vereadores, o poder público, o prefeito, sempre procuramos, sempre fazemos a nossa parte. Agora, o que me preocupa, como se trata de um dinheiro público, é essa situação se repetir todas as vezes. E não é admissível que nós, que tenhamos e temos aqui na nossa cidade tantos meninos, tantos jogadores, tantos atletas que se destacam e às vezes vão até embora da nossa cidade
e nós não temos uma categoria de base. Isso me entristece. Por quê? Porque a ladainha sempre se repete. Chega o início do campeonato, saíram às pressas atrás do prefeito, arruma o campo, o prefeito fez a parte dele, como dissesse, se o Barretos não disputar o campeonato, a culpa é da prefeitura, é do prefeito. E aí vai, corre daqui, corre dali, conseguimos a liberação, de repente agora entra o problema dos atletas, uma pessoa que gosta do futebol, como o Buque Jonas, resolveu encabeçar o Barretos Esporte Clube, para que realmente tivesse futebol, e os grandes não o quiseram fazer na época, e agora as coisas estão tentando caminhar, mesmo capengando, aí surge sempre a discussão de que de repente o Buque vai cair, que vai entrar um grupo de empresários. Então, eu fico entristecido, e não posso deixar de estar falando aqui, o Paulo Roberto acompanha o dia a dia do Barretos, e ele sabe, a gente sabe que mexer com futebol hoje, mexer com a casa da gente é difícil, imagina mexer com um atleta, trazer jogadores, dar alimentação, dar condições, e o futebol é a paixão do brasileiro, é a paixão do povo, e a gente não pode ficar de braços cruzados. Então, eu espero que, se Deus quiser, os resultados começando a surgir, as coisas vão começar a clarear, porque não tem nenhum bicho-papão, e a gente viu aí o Botafogo de Ribeirão veio aqui jogar, semana passada em Barretos, que tudo imaginava que fosse um grande time, não é um grande time, pior dos piores, perdemos por uma causalidade. Mas eu volto a bater na mesma tecla, quero aproveitar aqui a oportunidade que o Tidinho está aí, quero falar do carnaval também, aproveitar e dizer, nós não podemos ficar dependendo de poder público, de verba pública para poder fazer aquilo que o povo gosta. A gente tem que se estruturar antes, dar o barracão, condições de trabalho, fazer projeto social e tudo mais com relação ao carnaval. E com relação ao futebol, a gente montar a categoria de base, dar condições aos atletas. Hoje eu vi o Buque falando numa emissora, dizendo que as condições para os atletas na nossa cidade da Várzea tá tentando galgar ser jogador profissional no Barretos, é dada. Só que a maioria tudo trabalha. Deixar o seu trabalho em função de um salário que às vezes não condiz, quer dizer, trocar 6 por meia dúzia, e de repente todo jogador que se destaca na Várzea, ele às vezes tem o seu trabalho e tem o seu extra, porque hoje a Várzea, nossa cidade, virou um profissionalismo danado. Eu, na época que eu jogava, não ganhava para jogar, jogava por amor. Então tudo mudou. Por isso que às vezes cobra-se muito do Barretos, dos diretores, de poder dar chance para os jogadores da nossa cidade, e às vezes acham que é eles que não dão, não é isso. Então, o que nós temos que fazer? Buscar as categorias de base, fazer um trabalho de base mesmo, e para que possamos futuramente, quando um atleta ou outro se destacar, como a gente viu aí na Copa Júnior, no campeonato que teve, o América de Rio Preto foi campeão. E dentro do clube do América de Rio Preto, tinha um jogador que é o Rafael, que é barretense, que se destacou. Aí eu pergunto, por que a gente tem que ver os nossos atletas se destacar em outras equipes se nós poderíamos ter as nossas? Então eu acho que se os projetos hoje, diante da área esportiva, tudo se baseia em tirar a criança de rua, tirar da droga, tirar isso, tirar daquilo, eu vejo, é bonito, é legal, só que na prática eu não estou conseguindo ver resultados. E é isso que eu tenho que vir aqui, senão, se eu não vier e colocar meu ponto de vista, eu estou me acovardando. Então eu espero novamente que nós aqui sempre fizemos a nossa parte, independente de quem é o presidente do Barretos. Sempre a Câmara fez, a Prefeitura faz, e agora nós precisamos nos estruturar, certo? Tem muitas usinas aí, tem algumas empresas aí que pode estar ajudando o Barretos, mas temos que ter equipe de base. Se não tiver equipe de base, vai acabar o campeonato, o dinheiro vai embora e tudo embora, e a gente vai ficar no sonho, porque aí a gente sabe que as coisas não fluíram. Então eu tive a oportunidade de num dia estar no gabinete e por questões pouquíssimos, Zecão, quero aqui até fazer uma menção a ele, que tanto gosta de esporte, um bom corintiano. Ele, num simples telefonema, buscou apoio de um empresário, não vou citar o nome, e naquele momento ele conseguiu arrumar para o Barretos 3 jogos de camisa, teve material completo, num piscar de olhos, só num telefonema.
Então é um trabalho de gente que gosta, de gente que apoia, que ajuda, como é a Santa Casa, que todos cobram aqui, a gente faz a nossa parte. Eu acho que é uma somatória de força. Então vamos esperar aí que os resultados começam a surgir, mas tudo que começa da forma como começou, tudo desgovernado, errado, em cima da hora, sem um planejamento, sem uma estrutura, tentar consertar no meio do caminho pode até acontecer. Tudo vai depender dos acontecimentos. Mas é uma coisa que, para mim, não cheira bem, né? Mas eu tenho convicção, não vi a equipe do Barretos jogar, mas acredito que as coisas vão melhorar. Não vou dizer que vai chegar até mais adiante ou não, mas como esportista, como barretense, torço para o Barretos. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ainda dar a volta por cima, mas espero que alguma coisa seja feita a nível de futebol profissional em nossa cidade, para que a gente possa começar a colher futuramente melhores resultados, porque assim todos nós barretenses ficaremos felizes com os resultados, vendo os nossos atletas brilhar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Existo. Senhor presidente, nobres edis, a população presente nas nossas galerias. Senhor presidente, eu vim à tribuna para dizer que vou votar favoravelmente a esse projeto. Mas eu não poderia deixar passar em branco a oportunidade de dizer que, com relação ao nosso futebol profissional, precisa haver uma grande mudança. O sistema com que vem sendo conduzido o futebol profissional, e isso eu falo com cátedra de muito tempo, porque meu pai, durante 30 anos, foi diretor do Barretos, desde o Barretos Futebol Clube até o Barretos Esporte Clube, da oportunidade da sua fundação, continua um espírito muito semelhante, pouco evoluiu. Então, a forma, o caráter com que é encarado o futebol profissional atualmente na nossa cidade não condiz com a realidade do que acontece no mundo, do que acontece nas cidades que evoluíram um pouco mais, senhor presidente. Inclusive, existe lei em tramitação no Congresso Nacional. Existe uma grande discussão feita entre as entidades interessadas, como o CBF, Clube dos 13, Sindicato de Atletas, junto ao Ministério do Esporte, em que se cria uma nova modalidade lotérica para que as dívidas dos clubes de futebol profissional possam ser quitadas junto ao INSS, ao Fundo de Garantia e ao Imposto de Renda. E existe também leis que vão ser, como Lei Pelé, Lei Zico, que uma substitui a outra, mas não complementa, fica um trecho da primeira para ser suprida pela segunda. Então, vai haver, a nível nacional, uma grande mudança sobre isso. E nós precisamos mudar a forma de encarar isso aqui em Barretos. Nós não. Eu acho que as pessoas que gostam do futebol profissional, as pessoas que acham que vale a pena participar se gostam de se envolver do futebol profissional, com o futebol profissional. Eu acho que tem que haver uma grande discussão. Essa Câmara de Vereadores, com muita gente ligada ao futebol, como o vereador Euripinho acabou de falar, a Prefeitura Municipal, outras entidades, têm que discutir, porque, como disse aqui o vereador Euripinho, sem aquelas categorias de base, sem um trabalho com essa meninada, não vai ter condições de sustentar o futebol. O time do Barretos, pelo que eu li nos jornais esse último fim de semana, vereador Euripinho,
a folha de pagamento fica em R$15.000. É risível. Me parece que um jogador do Noroeste, ou que ganha menos, ganha R$15.000. Isso eu estou citando um clube do interior, não estou nem falando dos grandes clubes. Então, é preciso fazer um trabalho diferenciado. Os valores existem, eles precisam ser trabalhados, né? Eles precisam ser garimpados. E a forma como é conduzido o Barretos, em que não tem conselheiros fixos, que mudam os conselheiros a cada ano, e que todo ano todo mundo que está na presidência quer deixar, tá certo? E outras querem assumir, mas querem sempre a garantia do poder executivo. Eu acho que isso não é mais concebível. O Barretos tem que se estruturar, seja Barretos, já ouvi dizer até que tem uma ideia de se mudar de time. O senhor que é mais envolvido, vereador Eripim, que sabe dizer isso, não sei qual o motivo, né? E eu acho que existem empresários que devam ver possibilidades na formação de atletas profissionais de futebol e que estejam interessados em investir. Eu vejo que o caminho do futebol, não só de Barretos, mas brasileiro, é apenas esse aí. Senão nós vamos ficar os eternos amadores, né? Eu sou aquele de ir para o estádio, gosto de ficar junto do alambrado. É ali, senhor presidente, que eu descarrego todas as minhas tensões, xingando bandeirinha, juiz e técnico adversário. Mas eu sei que tudo aquilo ali que eu vou fazer não vai chegar a lugar nenhum, eu só vou extravasar, o time não vai chegar a lugar nenhum, né? Não pela pessoa dos diretores que estão envolvidos, mas porque a estrutura está esgotada, o modelo está esgotado. Então a gente vê meu time do coração, além do Barretos, que é o Corinthians, está jogando com meninos todos formados, a grande maioria formados nas suas escolinhas, tá certo? E assim, Carlão, com o basquete, com o vôlei, né, com todos os outros esportes. E nós precisamos montar essa estrutura para o Barretos. Tá certo que o Barretos não tem estrutura para isso. O estádio Antônio Gomes Martins deveria ser utilizado, se fosse coisa para valer, apenas para jogos oficiais. O Barretos tinha que ter um centro de treinamento equipado, tá certo? Mas, infelizmente, isso é longe da nossa realidade. Mas, se nós não tomarmos as providências nesse momento em que o time passa por toda essa crise, tá certo? Nós vamos acompanhar tudo que vem se sucedendo nos últimos anos. Primeiro, ninguém quer pegar, fica tudo para a última hora, monta-se o plantel 10 dias antes do início da competição, aí depois, quem está na presidência, o outro quer assumir o lugar, tá certo? E a gente continua vendo esses problemas, tentando subsistir apenas da verba da Prefeitura Municipal. Barretos não é São Caetano do Sul, senhor presidente. Lá pode haver esse tipo de ajuda. Barretos não é uma São Bernardo do Campo, não é uma cidade de arrecadação grande. A nossa arrecadação mal dá para suprir aquelas necessidades básicas do que o município pode fornecer à sua população, principalmente a mais carente. Mas nós temos que usar a cabeça, ter visão empreendedora e traçarmos um novo modelo para o futebol profissional de Barretos. Enfim, vou votar a favor da verba, acho até que o valor é pequeno, tá certo? Ele não supre a folha de pagamento mensal até o fim do campeonato, que é na faixa de 15 mil, nós estamos reservando aqui 10 mil, porém, faço essa ressalva que eu acredito ser da maior importância. Muito obrigado, senhor presidente, nobres vereadores. Continua a discussão. Não havendo oradores, está em votação. Primeira votação? Votação única. Está em
Em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita a redação final, é regimental, e está em votação a solicitação do vereador. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem, aprovada por unanimidade, está em votação a redação final. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem, aprovada por unanimidade. João, pega meu óculos aí. Você que está solicitando englobamento? O vereador João Minaré solicita o englobamento do remanescente da matéria, composta de requerimentos e indicações. Está em discussão o requerimento do vereador. Está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Então, farei a leitura apenas do número e do nome do proponente dos requerimentos e indicações. Quem solicitar destaque, que o faça no momento oportuno. Requerimento 90, Euripinho. Requerimento 91, Euripinho. Destaque. Requerimento 92, Euripinho. Destaque. Requerimento 93, Euripinho. Requerimento 94, Paulo Henrique Correia. Requerimento 95, Paulo Henrique Correia. Requerimento 96, Paulo Henrique Correia. Requerimento 97, Sebastião Rodrigues de Oliveira. Requerimento 98, Luiz Anastácio. Requerimento 100, Kiko Miziara. Requerimento 101, Dorivaldo Lilico de Almeida Júnior. Requerimento 104, André Rezec. Requerimento 105, André Rezec. Destaque. Requerimento 106, André Rezec. Requerimento 107, André Rezec. Requerimento 108, Existo Fernandes César. Destaque. Requerimento 109, Existo Fernandes César. Destaque, senhor vereador. Indicação 38, Euripinho. Destaque. Indicação 39, Euripinho. Destaque. Indicação 40, Euripinho. Indicação 41, Euripinho. Destaque, vereador? Não. Indicação 42, Sebastião Rodrigues. Destaque. Indicação 43, Sebastião Rodrigues. Destaque. Indicação 44, Sebastião Rodrigues. Indicação 45, Sebastião Rodrigues. A anterior também? 44 também? Ué, só não falou. Indicação 46, Luiz Anastácio. Indicação 47, Luiz Anastácio. Solicito destaque da indicação 47. Indicação 48, Luiz Anastácio. Indicação 49, Existo Fernandes César. Destaque. Indicação 50, Existo. Indicação 51, Existo. Indicação 52, Existo. Foram solicitados 18 destaques entre requerimentos e indicações. Estão em discussão os requerimentos e indicações do vereador Olímpio Jorge Nabem. Com a palavra o proponente das matérias. Tudo para ele, só que aqueles lá que não está assinado com o Bassoca ainda. Outra assinatura. Não sei. Sumiu. Não falou comigo, não. Sim, senhora. Você leve atrás. Leve atrás. Senhor presidente, senhores vereadores, eu
sempre faço questão de comentar os meus requerimentos, indicações, que eu faço toda semana, mediante aquilo que eu vejo na cidade e às vezes, muitas das vezes, grande maioria, solicitação dos munícipes, que pede desse poder para que a gente possa estar resolvendo as situações de nossa cidade. Senhor presidente, o primeiro requerimento meu vem de encontro com uma situação que nós estamos vendo diariamente na nossa cidade, pelo menos eu posso falar por mim, que sou cobrado constantemente, que é as vagas nas creches. Muitas das pessoas, muitas das mães que querem buscar um trabalho e estão encontrando uma dificuldade de deixar seus filhos. O poder público dessa administração tem 2 creches pendentes a ser inauguradas, uma na ID Dyer, que seria uma reforma, e outra no bairro Gomes, que me parece, creio que agora no início de março, seja inaugurada, que vai desafogar em partes as crianças daquele setor. Mas sabemos que, fora isso, em muitos setores da nossa cidade, ainda existe a cobrança com relação à vaga nas creches. As mães vêm desesperadamente, nos procuram os órgãos competentes, e mais o que se percebe, a boa vontade dos funcionários, da administração entender, mas a dificuldade é grande. E às vezes a culpa de não poder talvez arrumar um trabalho ou não dar sequência naquele objetivo de buscar recursos para a sua casa, fica marcado justamente por não ser atendido pelo poder público. Vai aí um requerimento pedindo informação, eu acho que é um trabalho que tinha que ser feito antes do início das aulas, e eu acompanhei de perto e venho acompanhando, doutor Kiko. E quero dizer para você que muitos setores fiquei decepcionado, porque quando se falava assim, olha, preciso de uma vaga na creche em determinado local, a informação chegava, ainda não passou o levantamento de quantas vagas poderão ter ou não. Espera aí, começa o ano letivo, começa o ano, e os coordenadores, até então, alguns não tinham passado essa estatística. Isso aí, eu estou falando por causa própria, não vou ficar citando local, mas eu espero, através desse requerimento, estar buscando informações para que nós possamos estar aumentando o número de creches na nossa cidade. O próximo requerimento, que até eu vou discutir os dois, o 93 e o 92, vem de encontro com eu quero aqui até parabenizar o trabalho que vem sendo feito a Casa Acolhedora Vovô Antônio. A Casa Acolhedora Vovô Antônio, quem já visitou, quem já teve a oportunidade de ir até aquele local, vê o trabalho que vem sendo feito, o trabalho que aquela casa faz no dia a dia. E o senhor que é médico do Hospital do Câncer sabe o tanto que isso significa. Agora, o que eu estou pedindo no requerimento é pedir para que o circular, chegue até aquele local. As vias são asfaltadas e me parece que o ônibus do SARRE, ele vai até o Hospital do Câncer, ele não desce, por achar que não tem necessidade. E ali é um lugar já povoado, tem muitas casas, algumas casas até, e através das visitas constantes que se faz naquele local, eu acho que se o circular chegar até aquele local não vai prejudicar em nada. Esse é um requerimento. O outro é em frente à Casa Acolhedora Vovô Antônio, não tem asfalto, que eu acho que fica até desagradável devido ao trabalho filantrópico bonito que se faz naquele local. Então, eu acho que é uma coisa tão pequena, mas de valor muito grande para aqueles que já têm aquele sofrimento, já passam por momentos difíceis, e a gente está pedindo para o prefeito que possa nos atender ou atender a Casa Acolhedora Vovô Antônio, levando pelo menos um asfalto num pedaço de frente ao local que eu estou citando. Então, são coisinhas pequenas, mas de grande valor. Eu acho que o poder público fazendo a parte, já que a casa já vem fazendo a parte dela, acolhendo todas essas crianças que têm essa doença, e
e que a gente vai podendo amenizar esse sofrimento, ajudando no que for possível. E também, a indicação 38, eu já fiz nessa casa algumas vezes, me entristece, eu acho que todos que estão aí nos ouvindo, já verificou várias vezes quando se passa no Hospital do Câncer e vê a pracinha lá, Nossa Senhora de Guadalupe, as pessoas deitadas numa sombra, ou fazendo qualquer outro uso naquele espaço, que eu acho que poderia ser cuidado com carinho pelo Hospital do Câncer, pela administração. O que eu estou pedindo aí? Estou pedindo os sanitários, estou pedindo os bancos, porque nem todos, quando vêm ao Hospital do Câncer, o Dr. Kiko está aí, pode explicar até melhor, tem condições, já vêm para o tratamento, já voltam. Ou tem que aguardar algum colega, o tratamento é um tempo mais demorado, né? Então, às vezes, buscam os espaços, e os espaços que se tem naquele local, além do comércio, é a pracinha. E eu já passei por lá várias vezes, todos já passaram e viram. Muitas pessoas buscam para os seus carros lá na sombra e ficam deitados até no chão ou alguma coisa a mais. Eu estou pedindo aí, se pode, o prefeito, Dr. Manuel, que é médico e sabe realmente que dá condições para aquele pessoal nesse momento tão difícil dessa doença. O que eu estou pedindo? Os sanitários, e pedindo também que se coloque os bancos, até com patrocínio que for, para poder atender a demanda. E, senhor presidente, a próxima indicação minha é solicitando do poder público que se construa a Casa do Atleta. Eu fiquei muito feliz quando eu vi na imprensa, até na TV Soares, até o prefeito, no jornal, falando que ele vai colocar as arquibancadas e o banheiro no Rochão. Eu, quando eu jogava no Periquito, o Periquito mandava jogo no Rochão. Eu era muito cobrado na época para se conseguir esse tipo de benefício. Vou explicar o porquê. A gente sabe que o pessoal que ia jogar no Rochão não tem um vestiário. O que fazia? Tinha que ir trocado. Uma mulher que vai assistir um jogo no Rochão, de repente ela tem vontade de ir no banheiro, alguma coisa a mais, não tem condições, não tinha banheiro. Teria que usar o shopping ou pedir para algum particular. Então eu vivenciava esses problemas direto, como jogador, como atleta, e depois também visitando os campos de futebol, como eu passava muito lá e verificava. Além do alambrado que o pessoal reclamava, que queria que aumentasse por causa das bolas. Então, foi solicitado na gestão passada, e através do Dr. Web, que se fizesse isso. Ele pegou, fez o campo de bote e fez os banheiros naquele local. Amenizou um pouco essa situação. Mas o campo do Rochão todo domingo de manhã, quando você vai nos jogos da Várzea, ou agora quando tem o Rafael que treina a molecada lá, que sempre quando tem alguns jogos dentro das categorias, é feito no Rochão, há necessidade de ter um lugar, um conforto para o pessoal. Teve uma época que não deixava João Minaré, o pessoal assistia o jogo lá dentro, porque eram jogos que poderia causar briga, então assistia o jogo lá na calçada, e o campo ficava fechado. Então, eu acho, e quero aqui aproveitar e parabenizar o prefeito por essa iniciativa de estar fazendo o vestiário, e está fazendo também as arquibancadas, e estou solicitando através desse momento que ele possa estar construindo ao lado a Casa do Atleta, que eu acho que vem de bom tamanho, num local onde se realiza esporte, onde se pratica esporte, e a gente precisa melhorar muito aquele local, que é o que nós temos para treinamento, para os nossos futuros atletas. E para finalizar, senhor presidente, o Jardim Caiçara, o João Minaré sabe, o nosso vereador sempre que anda para aqueles locais, conhece todo aquele local, né, João? Eu peço no Jardim Caiçara, já que é impossível asfaltar lá devido àquela demanda da distância, que tem que desapropriar as chácaras, eu peço nessa indicação que eles pelo menos cuidem do Jardim Caiçara, passando a máquina niveladora, podendo dar condições de tráfego naquele local, pelo menos antes da chuva, porque ali quando chove, infelizmente, é intransitável. Você quer uma parte? Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. O vereador solicita a prorrogação por mais 5 minutos. Eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, Euripinho, e ali, naquele bairro, a gente tem várias pessoas conhecidas, amigas da gente, inclusive o senhor Lazinho, que faz feira lá perto de casa, tem ele, o Elinho, que vende ovos, né, que tem propriedade, ele e o irmão do Elinho, ali a Rua dos Canários, a Rua dos Curiosos, realmente, isso já vem de longo tempo, aquele problema. E ali, como tem muito problema de caimento, teria que asfaltar. Asfaltar com galeria de águas pluviais para resolver o problema, porque Barretos, infelizmente, não tem um projeto de galeria de águas pluviais, não tem. A cidade, você vê que quando chove, é aquela lástima, né? Sempre vem problemas sérios. Então, eu acho que teria que fazer um projeto com galeria de águas pluviais, que é uma coisa que não fica barato, mas pelo menos assim resolveria o problema daqueles moradores que têm chácara, que têm sua residência ali naquele bairro. Eu queria agradecer a parte de Vossa Excelência e dizer, Euripinho, para Vossa Excelência que os requerimentos de Vossa Excelência são coisas que realmente necessita e precisa. E a gente tem que parabenizar um vereador que se preocupa realmente com os problemas da nossa cidade. E você é uma pessoa que merece todos os nossos aplausos. Eu fico contente de ouvir essas palavras suas, agradecer, viu, João Minaré? Mas quando eu citei seu nome, eu sei que você, para nós, é uma alegria muito grande de 6 mandatos. Aumentei 1, é 5, é 6, 6, né? Então, por lá você já passou muitas vezes e sabe que a cobrança, assim, o pedido do pessoal é grande. E lá melhorou muito, porque hoje tem muitas chácaras lá que enchem os olhos da gente. Então, eu peço, assim, para o poder público, eu sei que as dificuldades são grandes de maquinários na prefeitura, são cada vez mais só sucatas, né? E a gente espera ter condições para poder atender e ver o Caiçara, o Jardim Caiçara tão tradicional, com os olhos que a gente sempre gostaria de ver. Tem dificuldade, sim, de estar alargando as ruas devido àquele problema que eu citei. Tem que fazer um trabalho de desapropriação lá para poder dar condições, porque é um lugar estreito. Mas só de ter o nome dos passarinhos, tuiuius, canário, bem-te-vi, curiosa, a gente fica feliz e lembra com alegria aquele local que realmente enche os olhos da gente. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo oradores, estão em votação requerimentos e indicações do vereador Euripinho. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovados por unanimidade. Na sequência, requerimento 105 do vereador André Luiz Rezec. Em discussão, com a palavra, o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra, senhores funcionários, imprensa, eu pedi destaque para discutir o requerimento 105, atendendo até uma solicitação de algumas pessoas sobre um programa do governo estadual que chama Projeto Leve Trás. Esse projeto se destina a ter alguns veículos adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais que têm dificuldade de locomoção, quando precisam fazer fisioterapia, algum tipo. Existe esse programa estadual que pega a pessoa e leva em horários agendados para cumprir determinadas tarefas. Existe, inclusive, uma verba estadual disponibilizada para esse fim. E hoje esse projeto é implantado já em Ribeirão, em Rio Preto, em diversas cidades da nossa região, e pedindo ao senhor prefeito municipal que entre em contato com as secretarias estaduais, viabilizando esse projeto em nossa cidade, que eu acho que realmente, como eu já disse aqui em outras oportunidades na área de deficientes, é realmente quem mais precisa do poder público. Então, eu acho que fica o pedido para o prefeito entrar em contato e já estar trazendo esse tipo de serviço à nossa cidade, que realmente é um serviço que vai estar atendendo a quem mais precisa, que é quem não tem oportunidade de acesso, como nós, graças a Deus, temos. Então, eu acho que é de suma importância o projeto Leve Trás para o nosso município. Esse projeto, como eu disse, já existe na região, existem verbas estaduais, e fica só um pedido ao prefeito que atenda o mais rápido possível. Continue em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na sequência, requerimentos e indicações do vereador Existo Hélio Fernandes César. Em discussão, com a palavra o proponente.
senhor presidente, senhores vereadores, eu vou me abster de usar o telão hoje, senhor presidente. E vou aproveitar, se o senhor me autorizar, a não discutir os requerimentos e as indicações, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer uma colocação semelhante àquela que eu fiz com relação à verba para o Barretos Esporte Clube. Está aqui o meu amigo Tidinho, que é presidente de uma escola de samba. Essa casa votou com a maior das boas vontades uma verba para o nosso carnaval de rua, como vem já acontecendo há muitos anos aqui. Eu queria fazer um comentário no seguinte sentido. O pessoal das comunidades que comandam escolas de samba, que participam, não vou deixar só na mão dos comandantes, mas também dos participantes das escolas de samba, eles são extremamente persuasivos ao vir cobrar a verba do Executivo. Eles estão extremamente persuasivos ao disputar o resultado da apuração do desfile. Eu acho que eu não poderia deixar passar essa oportunidade de dizer o seguinte, que eu, como toda a população de Barretos, que estamos pagando, vereador Euripinho, para ver o espetáculo, nós não vamos pagar fisicamente para sentar nas arquibancadas. Nós estamos pagando enquanto contribuintes para assistir o espetáculo cultural, educativo, que é o desfile de escolas de samba. Eu gostaria de cobrar deles, no mínimo, o respeito para com o público que vai estar lá presente. O respeito ao horário determinado para a saída do desfile. Porque são inúmeros cidadãos que levam a família, levam crianças para assistir o espetáculo que as comunidades vão dar na avenida, cada um defendendo as cores da sua agremiação. Então, eu entendo que é fundamental que o horário seja observado rigorosamente, que todas essas agremiações se esforcem ao máximo, como eu estou acompanhando, estou vendo o que está acontecendo, para oferecer à população de Barretos um grande espetáculo. Porque, se isso não for observado, se esses cuidados não forem tomados, vocês podem ter certeza que na próxima sessão eu vou estar aqui dessa tribuna, cobrando das agremiações, cobrando das comunidades envolvidas, com a mesma contundência que eles cobram, cobrando a posição deles. Tidinho, eu queria que você, como meu amigo e um presidente de uma das agremiações, levasse essa minha mensagem para todas as demais agremiações, as diretorias e os participantes. Nós queremos, eu defendo a valorização do carnaval barretense, mas eu defendo que isso seja feito pela base, pelas comunidades, e que isso seja, o carnaval, seja não só essa força cultural, mas também diversão e entretenimento, não só para aqueles que participam, mas para toda a nossa população. Isso é fundamental para que a gente possa, o ano que vem, voltar aqui para aprovar verbas, ou lutar já, logo após o desfile desse ano, para que o ano que vem seja mais bem estruturado, seja mais bem cuidado o Carnaval de Barretos. Então, a resposta agora está na mão de vocês, está na mão do pessoal do samba. E eu quero estar assistindo lá na arquibancada, para ver se realmente
vai acontecer aquilo que a gente espera e que a gente torce para que aconteça. Então, era isso, senhor presidente, que eu queria deixar registrado, tá? E abro mão aí dos requerimentos e das indicações para dar esse recado. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Sebastião Rodrigues. 42, 43, 44, 45. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Senhor presidente, tem essa indicação 42, solicitando ao senhor prefeito, visando a construção de arquibancadas lá ao lado do Rochão, que lá já tem sim um grande banheiro, que foi feito até pelo nosso secretário Lilico, que fez um bom trabalho, Lilico. Só que eu acho que vejo, lá tem um grande espetáculo no domingo, que é o futebol rural, que engrandece aquele campo, viu, Lipim? Vive superlotado quando começa o futebol da Várzea. Mas quem faz o grande espetáculo também, que ajuda a fortalecer e ilustrar esse grande trabalho, são as imprensas, pessoal que trabalha. Lá não tem uma cabine para as imprensas. Então eu estou fazendo essa indicação para que ele faça também uma cabine para a imprensa trabalhar em paz, que eles ajudam aquele grande locutor que está aí, os nossos amigos aqui também, que floreia aquele futebol, que dá aquela sensação que o povo vibra com aquele radinho ao lado, quem não pode assistir o jogo. Então precisa de uma cabine, sim, para o pessoal da imprensa também, ao lado do Rochão. Porque lá tem um banheiro, precisa de outro banheiro, uma arquibancada e uma cabine para a imprensa. O senhor vai lá, o senhor vê que é gratificante, é gritante o pessoal fazer a narração do futebol ao lado do Rochão. Por outro lado, senhor presidente, vai aqui uma crítica. Quando tem para elogiar, eu elogio. Mas ali na Avenida 15 com a 17, na Rua Colômbia, no bairro América, aqui, nem tá tudo chuteiro, anda mais. Tanto buraco que tem. O pessoal larga o carro lá na esquina para descer a pé, porque não tem condições. Porque já foi solicitado para o vereador, liga, pede. Está quebrada a máquina, não tem caminhão. Então, para que tem secretário? Para enfeitar? Mochilifado? Ele tem que tirar, como diz o nosso amigo, tem que sair da poltrona e trabalhar, ver o que está acontecendo na rua também. Não só ficar lá assistindo televisão e vendo vídeo, não. Se ganha muito bem para ver o serviço de rua que está acontecendo. Não é porque está chovendo, é desleixo de algum secretário que não vai ver o que está acontecendo. Vai, anda um pouquinho, porque o vereador anda, eu ando nos bairros, vejo o problema de cada um e trago. A gente solicita, briga e discute. Agora o secretário tem que colaborar. Ou tem máquina, ou não tem máquina. Não tem dinheiro, arruma a máquina. Agora, está sucateado? Tá, compra outra. Não está leiloando as máquinas? Não é para comprar outra? Não é para arrumar? Então, quando que vai ficar esses buracos? Até parar a chuva do ano que vem de novo? No meio do ano? Tem que jogar um entulho, compactar com a máquina, porque não adianta chegar lá e jogar um caminhão de terra e foi embora, vem a chuva, leva tudo embora de novo. Então, infelizmente, está deixando a desejar. Por outro lado, senhor presidente, lá na pracinha São Benedito, eu estou solicitando a instalação de postos policiais. Porque tem a casa lotérica em São Benedito, é assaltada quase 2 vezes por ano, que é do meu primo lá, do Erostato. E, infelizmente, é lastimável o que anda acontecendo. Foi assaltado ali várias vezes, agora lá no São Bom Jesus, lá eu solicitei um posto policial e estou solicitando ali do lado da pracinha São Benedito, porque lá tem muito movimento, justamente ao lado da rodoviária, são pessoas estranhas que descem, o pessoal passa com malote e é assaltado, e até hoje, infelizmente, nunca pega esse ladrão, nunca pega o bandido. E está aí acontecendo as situações, lamentavelmente, em nossa cidade. E por outro lado, senhor presidente, eu estou solicitando ao senhor prefeito, aqui no requerimento número 45, que tem muitas pessoas de nossa cidade, muitos alunos que estudam fora. E são só 10%, Carol, de bolsa de estudo. Infelizmente, fizeram inscrição 130 pessoas no ano passado, e só 13 conseguiram a bolsa. Meia bolsa reembolsável para estudar em Bebedouro, em São José do Rio Preto, em Ribeirão e em Franca.
Por quê? Porque não tem o curso que eles fazem aqui na nossa cidade, então eles vão fazer fora, que é educação física, história. Então, por que não aumentá-lo? Eu estou aqui fazendo um adendo, solicitando ao seu prefeito que aumente um pouco mais essas bolsas. Porque a maioria desse pessoal são estagiários, ganha R$300 por mês, paga R$180 de ônibus, e infelizmente o que sobra não dá nem para pagar a faculdade. Estão no DP direto lá, porque não tem condições de pagá-lo. Então, estou solicitando a ele que vê com carinho, porque às vezes ajuda tantas as pessoas com futebol, no esporte, está esquecendo algumas pessoas que é parte de educação. Se a educação, saúde e esporte é prioridade, e ele precisa fazê-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 47. Luiz Carlos Nassas propõe oficiar ao prefeito municipal solicitando-lhe providência visando enviar a este legislativo projeto de lei dispondo sobre ajuda financeira ao Barretos Esporte Clube. Esse requerimento tinha sido feito, essa indicação era hoje à tarde, e o prefeito encaminhou o projeto logo após, então eu solicito a retirada. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a retirada do requerimento indicação 245. Indicação 47/2006, desculpa. Com explicação pessoal, o vereador Carlão. Senhor presidente, todos presentes, eu tenho 3 minutos para essa explicação pessoal. Estou protocolando uma indicação que eu acho que é muito importante, a respeito das inundações que tá ocorrendo aqui no nosso córrego. E como é o fenômeno da natureza, né, as trombas d'água estão sendo comum na nossa região. Obrigado, nobre vereador. E como se não bastasse, as trombas das águas estão sendo comuns na nossa região, como foi visto agora recentemente, Bebedouro, além dos danos, tem causado até mortes, né? E então isso começa a preocupar, porque Barretos, toda chuva pesada, ocorre a inundação do córrego. Então essa indicação que eu protocolei essa noite é para que sejam criados piscinões para poder facilitar o escoamento de água do córrego. Esses piscinões, eu estive visitando lá hoje, Cláudio, e pode ser feito no terreno da prefeitura mesmo, da 30 a 34, existem 2 terrenos ali beirando o córrego, que pode ser usado para fazer esses bolsões, para poder acumular a água, né, das chuvas, fazendo com que o córrego possa fluir naturalmente, porque não tem como fazer o alargamento do córrego, porque ali tem casas, construções que impedem, né, o alargamento do córrego. Então, eu estou indicando os bolsões e, para a próxima sessão, conto com o apoio de todos aqui para votar essa indicação para o senhor prefeito, para poder fazer com que esses bolsões realmente sejam realizados. Obrigado, senhor presidente. De nada. Com explicação pessoal, o vereador José Francisco Cabral Miseara, doutor Kiko. Senhor presidente, senhores vereadores, há 3 meses atrás eu apresentei meu nome ao diretório do Partido Verde como candidato regional à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. À época eu acreditava numa votação significativa, mas com o passar do tempo começaram a surgir tantas candidaturas, algumas já solidificadas, algumas já realmente encaminhadas com a candidatura do ex-prefeito e também a candidatura do atual vice-prefeito, além de outras possíveis candidaturas que possivelmente o PSDB, talvez o PT, lançassem à Assembleia Legislativa do Estado. Considerando esse aspecto, eu fui ao diretório do PV
acompanhado do presidente dessa casa, também membro do Partido Verde, e solicitei que meu nome fosse apreciado para a candidatura a deputado federal, para não entrar nessa divisão toda que estava existindo aqui em Barretos. Então, meu nome foi aprovado e eu trago, então, aos senhores vereadores aqui a notificação de que eu sou o pré-candidato do Partido Verde ao governo, o governo, quem sabe um dia, à Câmara Federal, como candidato, como pré-candidato do Partido Verde à Câmara Federal, na expectativa de que Barretos tome consciência que ela tem possibilidade de eleger um candidato. Levando ao conhecimento dos senhores que o Partido Verde elegeu 5 deputados federais, sendo que o último deles teve 38 mil votos na eleição passada. Isso significa que Barretos tem potencial para eleger um deputado federal desde que se una em torno de um nome. Como Barretos tem possibilidade de eleger um deputado estadual, desde que Barretos também se una em torno de um nome e que não haja essa possível divisão de águas como está existindo aí, com tantos nomes sendo lançados, acima de tudo com características muito de aventura. Então, eu trago aqui ao conhecimento dos senhores o uso da possibilidade da divulgação da imprensa, lançando meu nome e contando já com o apoio dos possíveis... O meu está garantido. Muito obrigado, senhor presidente. Dos colegas, porque há uma possibilidade. Barretos tem possibilidade de sozinha, pela primeira vez na história, eleger um candidato evidentemente que eu uso o trunfo de ser o Partido Verde. Fosse eu candidato pelo PMDB, por exemplo, teria que ter mais de 100 mil votos. Fosse eu candidato pelo PSDB, idem, e assim por diante. E essa votação não existe em Barretos, ao passo que 38, 40, 45, talvez até 50 mil votos sejam capazes de eleger um candidato e a cidade ter um que more aqui, ter um que fique aqui, tem um que venha para cá todos os fins de semana, ter um candidato a estadual que venha para Barretos e que mora em Barretos, não aventureiros que levam aqui a lá Copa do Mundo votações de 4 em 4 anos. Isso é uma possibilidade. Eu estou trazendo ela e estou levando ela ao conhecimento da população, contando. Agora com o João Minaré, que não podia me apoiar por força partidária, por compromissos com ex-prefeito, mas agora com esse prevalece da nossa amizade, do nosso carinho, do nosso relacionamento, como eu peço a todos os outros vereadores da casa e aos munícipes, à imprensa, para que torne meu nome possível de ser sufragrado nas urnas como um representante de Barretos na Câmara Federal. Obrigado. Eu solicito ao primeiro secretário que leia o edital número 509 de audiência pública. Edital 509. Audiência pública. Olímpio Jorge Nabem, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições e em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, fica convocada audiência pública a se realizar no dia 22 de fevereiro de 2006, quarta-feira, às 16 horas, na sede da Câmara Municipal, sito na Rua 16, 730, para demonstração por parte do Poder Executivo local das avaliações das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2005. Registre-se, cumpra-se, publicando na imprensa diário, afixando em local de costume e dando ciência por cópia ao chefe do Poder Executivo e aos senhores vereadores. Dado e passado, Sala das Sessões, vereadores Rui Menezes, 16 de fevereiro de 2006. Está em votação o remanescente da matéria englobados. Concordo, permaneço em submissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o remanescente da matéria. Senhores vereadores, só para esclarecer que quarta-feira nós teremos trabalho, sessão ordinária. Exaurido a pauta, nada mais havendo a declarar, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo, declara encerrado nossa presente sessão. Muito obrigado a todos pela atenção. Falei da sessão de quarta.